Uningá, que o futuro é aqui. Olá, aluno! Eu sou a professora Érica e eu vou acompanhar vocês em mais essa aula da disciplina de Mercado Financeiro e de Capitais. Bom, nessa aula a gente vai falar sobre os órgãos supervisores do Sistema Financeiro Nacional. O objetivo principal desses órgãos é garantir que os cidadãos e as instituições que fazem parte do Sistema Financeiro Nacional sigam as normas que são elaboradas pelos órgãos normativos, as normas e também as diretrizes. Bom, como a gente pode ver, no ramo de moeda, crédito, capital e câmbio, no nosso mercado financeiro, os órgãos supervisores são a Comissão de Valores Mobiliários, que é responsável pelos títulos e ativos que são comercializados no mercado de capitais, títulos públicos, ações, debêntures e tudo isso que a gente vai ver no capítulo, na unidade 3. E também esse é o único ramo que tem 2 órgãos supervisores. Como eu disse, a Comissão de Valores Mobiliários e o Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil ele vai ficar mais com a parte de emissão monetária, política monetária. A gente vai ver mais detalhes sobre isso daqui a pouquinho. Bom, um outro órgão supervisor, só que dessa vez do ramo de seguros privados, é a Superintendência de Seguros Privados, que a gente chama de SUSEP. E no ramo de previdência fechada, nós temos a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc. O nosso foco nessa disciplina é principalmente no ramo de moeda, crédito, capitais e câmbio. Então, eu não vou ficar falando muito tempo sobre o ramo de seguros privados e sobre o ramo de previdência complementar. Eu vou mostrar brevemente para vocês, mas esse não vai ser o nosso foco. Bom, o primeiro órgão supervisor que nós vamos estudar é o Banco Central do Brasil. Ele é um dos principais. Ele é o que a gente vê todo momento quando a gente assiste uma notícia, quando a gente pensa em taxa de juros, é o Banco Central do Brasil, que é o responsável por tudo isso. Ele é um dos mais importantes órgãos do Sistema Financeiro Nacional, sem dúvida. Ele é o mais famoso deles, para a maior parte da população, a não ser que você trabalhe com algum outro tipo na área do sistema financeiro. Bom, ele é responsável por executar as políticas que são traçadas pelo Conselho Monetário Nacional. Ele também é um importante fiscalizador do que acontece no sistema financeiro nacional. Bom, ele é responsável por supervisionar alguns tipos de entidades, como as entidades captadoras e não captadoras de depósito à vista, ou seja, os nossos bancos, eles são os bancos que a gente tem nossa conta corrente lá, eles são instituições captadoras de depósitos à vista. Tem também os bancos de câmbio e algumas outras instituições financeiras intermediárias. Bom, as principais funções atribuídas para o Banco Central do Brasil é garantir a estabilidade do poder de compra da moeda. O que isso significa? Significa que ele é responsável por controlar a nossa inflação. Em alguns países, eles levam muito a sério a ideia de Banco Central independente. Por quê? Na execução das políticas programadas pelo governo, muitas vezes acaba gerando inflação para a gente, que é a população que sofre mais diretamente com isso. Então, quando se tem um Banco Central independente, ele vai fazer as políticas necessárias para abaixar essa inflação, independente dos planos de política que o governo tem. No nosso caso, o Banco Central não é considerado 100% independente, ele tem certa dependência, mas essa não é a principal característica no nosso país. Bom, além disso, outra função do Banco Central é assegurar a eficiência e o bom funcionamento do mercado financeiro nacional, ou seja, a nossa intermediação de recursos financeiros. Bom, além disso, ele é responsável por formular e executar as políticas e acompanhar as políticas cambial, monetária e creditícia. Ele também é responsável por receber depósitos compulsórios e voluntários dos bancos comerciais e conceder créditos a eles, ou seja,
para manter a sua liquidez, para que o Banco Central tenha certeza de que quando o cliente do banco vai lá sacar o dinheiro, vai ter o dinheiro para ele sacar, os bancos são obrigatoriamente ordenados que eles façam depósitos no Banco Central. Esses depósitos, eles servem para que, em uma situação de emergência, o Banco Central tenha dinheiro para fornecer às instituições financeiras e também para, numa situação de emergência, as instituições financeiras possam recuperar esse dinheiro que está lá no Banco Central para fazer as suas operações. E também ele é responsável por conceder crédito aos bancos. Ou seja, quando o banco está com um problema, quando ele não tem como fechar a conta naquele dia, o que acontece diariamente, a gente vê esse tipo de situação, é no Banco Central que eles vão recorrer. Ou os bancos que operam no mercado também. Bom, uma última função do Banco Central, que a gente vai abordar aqui, tem muitas outras, é depositário das reservas internacionais do país. É nele que quando a gente vai comprar um dólar ou alguma coisa assim, a gente compra numa corretora, numa agência, num banco, mas a pessoa responsável por guardar esse dinheiro é o Banco Central. Bom, a principal função do Banco Central é emitir papel moeda e moeda metálica, nos limites autorizados pelo Conselho Monetário Nacional. Bom, aqui tem um adendo que a gente precisa fazer. Não é o Banco Central que emite a moeda. Quem emite a moeda é a Casa do Tesouro, mas o Banco Central ele é responsável por colocar essa moeda em circulação. Enquanto a moeda está detida no Banco Central, ela não é moeda de circulação, ela não vale nada. Só depois que o Banco Central autoriza que ela vá para o mercado é que ela vale alguma coisa. Até então, ela não vale absolutamente nada. Não é porque ela foi emitida na Casa da Moeda que ela é uma moeda em circulação, tá? E como funciona a emissão de moeda? Primeiro, o Banco Central vai elaborar uma programação monetária. Ele vai falar quanto de moeda a gente precisa emitir esse ano, quanto que precisa ser reposto. Depois, ele vai encaminhar isso para a CMN, Conselho Monetário Nacional, que ele vai aprovar ou não essa programação elaborada pelo Banco Central e vai encaminhar, caso seja aprovado, para o Senado Federal. É lá que ele vai aprovar ou não a programação monetária. Se o Bacen considerar que é necessário solicitar a cunhagem de moeda ou a impressão de papel moeda, ele vai fazer isso à Casa da Moeda. A Casa da Moeda vai produzir essa moeda e vai entregar para o Bacen e o Bacen vai colocar em circulação conforme forem as necessidades do país, as necessidades de liquidez. Essa parte da moeda é uma parte importante que a gente vai ver também um pouquinho mais para frente. Bom, os diretores do Banco Central, são eles que fazem parte do Copom. O Copom é aquela instituição que a gente vê a cada 45 dias na TV falando assim, a taxa Selic abaixou, a taxa Selic aumentou. Eles são responsáveis por isso. Eles vão se reunir, como eu disse, a cada 45 dias e vão elaborar a política monetária e definir a taxa de juros que será praticada pelo Banco Central. As decisões tomadas pelo Copom, eles se baseiam no relatório de inflação, no balanço de riscos e também no desempenho da atividade econômica. A inflação é uma variável muito importante na hora do Copom decidir a política monetária que será aplicada. Por quê? Se a gente tem muita inflação, como a gente vai ver na próxima unidade, não é aconselhável a gente fazer uma política monetária expansionista, aquela que vai colocar mais moeda em mercado, porque isso vai gerar uma inflação maior. O Banco Central, como a gente viu, ele tem que garantir o valor da moeda. Ou seja, o Copom é responsável por estipular a política monetária que afeta diretamente a inflação do país, o valor da moeda que a gente tem. Então, se a gente tem um viés de inflação, se a inflação está alta, o Copom não vai decidir, por exemplo, numa política monetária, colocar mais moeda em circulação. Ele não vai abaixar a taxa de juros, porque a taxa de juros também, quando ela está baixa, ela estimula a gente a fazer investimento, que não era viável, passa a ser viável.
o que eu não podia comprar, mas o meu cartão está cobrando uma taxa de juros menor, então agora eu posso comprar. Então, se nós temos inflação, não é esse tipo de comportamento que a gente pode esperar do Copom e do Banco Central. Bom, a gente também tem a Comissão de Valores Mobiliários, é um segundo órgão supervisor do Sistema Financeiro Nacional. O objetivo dela é fiscalizar, normatizar e disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários do Brasil. Que são valores mobiliários? São aqueles ativos que a gente compra nas bolsas de valores, nos mercados de balcão. São as ações, os debêntures, tudo isso. Isso quem regulamenta é a Comissão de Valores Mobiliários. Bom, entre as principais atribuições da Comissão de Valores Mobiliários está proteger os titulares de valores mobiliários e os investidores do mercado contra emissão irregular de valores imobiliários. Ou seja, eles garantem que aquele papel que você está comprando, ele é um papel real. É basicamente essa a função da Comissão de Valores. Além disso, é claro, eles regulamentam as pessoas que trabalham com títulos, que vendem, as corretoras de seguro, eles fiscalizam, na verdade. Bom, além disso, uma outra função da Comissão de Valores Mobiliários é assegurar o acesso público à informação sobre os valores mobiliários e negociados e as companhias que os tenham emitido. Ou seja, quando a gente vai comprar uma ação, a gente tem que ter todas as informações possíveis. E essas informações, elas têm que estar disponíveis ao investidor de maneira igual. Se eu tenho uma informação que o outro investidor não tem, então esse mercado não está operando de forma eficiente, porque todos deveriam ter essa informação, ou ao menos ela deveria estar disponível para todos. E é isso que a Comissão de Valores Mobiliários faz. Ela garante que as informações sejam acessíveis ao público, de forma que os preços nos mercados sejam formados de uma forma eficiente. Bom, no ramo de seguros privados, o órgão que é responsável por supervisionar os seguros privados é a Superintendência de Seguros Privados, que a gente chama de SUSEP. Bom, ela é o órgão supervisor do ramo de seguros privados, mas as suas atividades elas não se restringem a esse mercado, uma vez que ele também é responsável por fiscalizar a previdência privada aberta, os títulos de capitalização e os resseguros. Bom, a gente não falou ainda muito sobre os títulos de capitalização. Quando a gente compra o que eles são? Eles são um título que a gente compra e uma parte dele vai para o prêmio. Ele é como se fosse uma poupança, só que com uma taxa bem menor que a poupança, só que para compensar essa taxa menor que você recebe, eles te dão prêmios. São sorteios e você pode resgatar isso futuramente. Quando você vai num banco, provavelmente vão tentar te vender um título de capitalização. Mas eu já vou te adiantar que você pode ter investimentos melhores. Por fim, no ramo de previdência complementar, nós temos a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc. As atividades dela, que ela se concentra mais, são a fiscalização e supervisão das atividades das entidades fechadas de previdência complementar, ou seja, elas vão ver, quando uma pessoa faz uma previdência complementar fechada, quando ela faz uma previdência complementar, as empresas que vendem esse tipo de produto, elas investem o dinheiro que a gente deposita lá todos os dias, de forma que esse dinheiro venha a render, porque, por exemplo, eu deposito R$100 por mês, durante 30 anos. Mas depois que eu me aposentar, eu vou viver mais 30 anos. Eles não vão me devolver só R$100 por mês, mais os juros da poupança. Eles vão me pagar um salário, por exemplo. Então, para que esse dinheiro tenha essa rentabilidade suficiente para garantir para o aposentado o dinheiro que foi prometido no contrato, então elas fazem grandes investimentos em ações, em fundos de investimento que prometam a rentabilidade que ela precisa para cumprir com essa obrigação futura. Bom, a Previc também é responsável pela execução da política monetária
ou pela política elaborada pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar. Ou seja, o que a gente viu lá nos órgãos normativos era que o Conselho Nacional de Previdência Complementar elaborava as diretrizes e as normas que seriam executadas pelo mercado. Então, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, ela é responsável por garantir que aquilo que foi estipulado pelo Conselho está sendo cumprido no mercado. As pessoas que vendem seguros, elas estão cumprindo aquilo que o Conselho mandou, aquelas diretrizes que ele elaborou. Bom, é isso, alunos. Qualquer dúvida, por favor, contatem seus tutores, olhem o material e eu vejo vocês na próxima aula.